Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nós vamos resumir aqui hoje a mensagem que foi ministrada no último domingo na igreja. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 16 e 17. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia enquanto você procura aí na sua Bíblia, tá? E permaneça com a sua Bíblia aberta. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo está em Roma. O apóstolo Paulo afirma que não se envergonha do Evangelho, na capital romana, na capital do Império Romano, onde as atenções se voltam aqui ao imperador, onde o imperador exige aqui culto a si próprio, onde o imperador se autodenomina um Deus, um sacerdote na terra. E o apóstolo Paulo diz: olha, eu não me envergonho do Evangelho. Seria o mesmo que dizer: eu não me envergonho de levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem de Deus. A propósito, a primeira declaração de fé aqui no primeiro século é: Jesus Cristo é Senhor. E isto custou a vida de muitos cristãos. O que nós precisamos entender aqui, o que nós precisamos compreender é a operação do Evangelho. O texto diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então, a operação do Evangelho é o poder de Deus, porque é a mensagem mais poderosa que existe, ela tem um efeito poderoso. O efeito do Evangelho é o poder de Deus para a salvação, o poder de Deus para fazer novas todas as coisas, poder para salvar, poder para transformar, regenerar o ser humano, a obra-prima da criação, eu e você. Pela palavra poderosa de Deus tudo se fez. O Evangelho é o poder de Deus. O que Paulo está afirmando é que o Evangelho é a mensagem de Deus que transforma o ser humano, que muda as pessoas. O Evangelho transformou a vida de Paulo. Paulo era Saulo, e Saulo era um perseguidor. Quando Jesus lhe aparece na estrada para Damasco e diz a Paulo, ou então Saulo, que era Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 4. Saulo estava indo caminho a Damasco com autorização dos líderes religiosos na época para prender os cristãos que pregavam o Evangelho, que anunciavam a Jesus Cristo. Saulo, no caminho para Damasco, foi encontrado pelo Senhor Jesus Cristo. Saulo foi alcançado pelo Evangelho. Saulo foi transformado. Portanto, o alcance do Evangelho, todo aquele que crê. Qualquer pessoa. Não importa de onde, ou seja, qual lugar ou a nação a qual pertence, para o Evangelho não há fronteiras, independente de raça, língua, cor, sexo, idade, se pobre ou rico. O Evangelho é uma mensagem universal. O Evangelho não é uma mensagem exclusiva, ou seja, apenas para algumas pessoas. O Evangelho é o poder de Deus, é a palavra de Deus que tem transformado a vida de muitos. Qualquer pessoa pode ser transformada pelo poder do Evangelho. Portanto, o alcance do Evangelho é todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho. Pois pela morte de Jesus Cristo, Deus revela a sua justiça punindo o pecado. Cumprindo a justiça, ou seja, a sua justiça em Jesus Cristo.
E na ressurreição de Jesus Cristo, Deus revelou a sua graça ao oferecer a salvação ao pecador que crê. Na morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus é justo e também justificador. É o que diz Romanos capítulo 3, versículo 26. Então a resposta de Deus para a nossa situação chama-se Jesus Cristo. Podemos afirmar, Jesus é a resposta. O Filho que morreu em nosso lugar. Aquele que representa o amor de Deus, o ágape de Deus, é o amor incondicional de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o Evangelho, a boa notícia de que os nossos pecados são colocados sobre Cristo e a sua justiça é colocada sobre nós. E que esta maravilhosa graça de Deus para conosco acontece para nós, não por meio de obras, não é pelo que você faça ou não faça, mas pela fé em Cristo Jesus. A fé salvadora não é aquela a qual é depositada em coisas, em formas, em métodos, objetos, imagens, em qualquer outra pessoa, mas sim na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos dar glória a Deus por isso. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então Deus coloca nossos pecados sobre Cristo, cumpre a sua justiça nele, ou seja, o amor sacrificial, o amor incondicional de Deus aqui em ação. Então, na morte obediente de Cristo, Deus cumpre e vindica, ou seja, Deus cumpre e exige a sua justiça e imputa a nós, ou seja, acredita a nós essa justiça realizada em Cristo. O nosso pecado, a nossa culpa foi lançada sobre Cristo. E a justiça de Cristo, o cumprimento, a sua morte lá no Calvário, ela é a oferta a Deus, ela cumpre a justiça de Deus. E então, essa justiça, ela entra em nosso favor. Nós somos beneficiários de uma justiça de que Deus exigia e que foi cumprida em Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então os méritos são de Jesus, nós somos beneficiários dos méritos de Jesus, da justiça que ele cumpriu. Essa é a doutrina da justificação. Romanos 8:1 vai dizer para nós: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Jesus Cristo é a resposta de Deus. Jesus Cristo é o nosso sacerdote, é o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 14. Pois ele mesmo afirmou lá em João 14:6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que passar por Jesus. O que passamos a ser, nós devemos a Jesus Cristo. E nós não temos como pagar. Nós somos devedores a Deus. Eu me considero devedor a Deus. Então tudo que eu faço, tudo que eu venho a fazer, é para a glória de Deus. Porque o que Deus já fez por nós em Cristo, misericórdia, irmãos. Precisamos crer nessa verdade, nesse fundamento da fé em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, afirma aos Efésios, lá no capítulo 2, versículos 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Você sabe qual que é a maior crise do ser humano? É tentar fazer algo para chegar-se até Deus. É tentar fazer por meios, por obras, alguma coisa para se achegar até Deus. Essa pessoa vive em crise. Essa pessoa experimenta um vazio existencial tremendo, que só Deus preenche. Mas quando nós compreendemos a doutrina da graça, que é pela graça, por meio da fé, isto não vem de nós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. E eu preciso concluir com você que é missão da igreja proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. É sua missão contar as bênçãos recebidas, é sua missão dizer para as pessoas quem você era, como você estava, o que Deus fez na sua vida e quem você passou a ser em Cristo. E nós precisamos fazer isso com toda a nossa força. É assim que o Senhor nos ensinou. Amar a Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. E ao nosso próximo como a nós mesmos. Não há verdade mais poderosa. O Evangelho é insubstituível. O Evangelho é transformador. Somente a igreja tem essa mensagem para o mundo, a mensagem transformadora. Ninguém, nenhuma outra instituição tem essa mensagem. A nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra, tem somente a mensagem. Somente a igreja tem essa mensagem que é a mensagem transformadora, a mensagem salvadora. Paulo repete este ensino diversas vezes. Ele vai dizer aos romanos que ele se esforça para pregar o evangelho. Romanos 15, 20. Ele vai dizer aos coríntios, lá em 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 17. Ele diz que foi chamado a pregar o evangelho. Ele vai dizer em 1 de Coríntios 9,16 que também pesa sobre ele essa responsabilidade, essa obrigação. Proclamar a Cristo com nossas vidas e palavras é um dos maiores privilégios. Você que faz isso, você que proclama com a sua vida, com o seu testemunho, você é uma pessoa privilegiada. A Escritura nos fala sobre duas formas mais amplas de comunicar a mensagem de Cristo. Por meio da proclamação, através da nossa vida. É o querigma, quando se fala aos outros e essas pessoas compreendem a mensagem. Mas também por meio do testemunho, martíria, de mártires. É quando a vida, a forma como nós vivemos, nossas ações diárias, demonstram o amor de Deus aos outros, mesmo em silêncio, mesmo sem palavras. Jim Elliot foi um missionário e mártir entre os Aucas do Equador na década de 50. Ele exortava os seus ouvintes dizendo, olha, viva de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, nada mais tem a fazer para Deus a não ser morrer. Eu gostaria de orar com você. Senhor, dá-nos ousadia, coragem e oportunidades para vivermos para a glória de Deus. Que as nossas vidas, o nosso testemunho, sejam coerentes com a sua vontade. E que possamos nós, com a nossa vida, Senhor, com os nossos atos, com nossas palavras, com nossos testemunhos, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, ajuda-me a fazer isto com as minhas palavras, com a minha vida, Senhor, para que os outros conheçam ao Senhor e experimentem e comprovem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus em suas vidas. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça, a graça do Pai, a graça do Filho, a graça do Espírito Santo, seja sobre a sua vida. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus os abençoe. A gente se vê final de semana. Abraços.